meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que Deus esteja sempre com vocês, esteja sempre protegendo vocês grandemente. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Terceira aula de história, gente. Vamos falar um pouco sobre a economia do Brasil, ok? Então, nós vamos ver sobre o ouro, o café, o açúcar, né? E para começar, a prof vai estar colocando para vocês estarem vendo sobre um vídeo sobre sobre esse vídeo que nós vamos estar vendo é um pouco sobre a economia do Brasil. Então, prestem bastante atenção nesse vídeo que vocês vão estar vendo, para que vocês tenham uma noção de como que foi, apesar de nós já termos visto sobre essa questão, né? Mas vamos estar relembrando, ok? Vamos lá. A busca pelo ouro e pela prata foi um dos principais motores da colonização do mundo pelos europeus desde o início das navegações. Quando os portugueses chegaram na África, no século XIV, uma das primeiras mercadorias que procuraram e encontraram foi o ouro da Guiné. Essas minas de ouro foram importantes para que Portugal continuasse sua expansão para a Ásia, onde eles também procuraram metais preciosos, mas encontraram principalmente especiarias. Só que a produção da África e da Ásia nem se comparava ao tamanho das reservas da América. Estima-se que durante os 3 primeiros séculos de colonização, cerca de 90% de toda a prata e de todo o ouro que chegaram à Europa vieram da América. Os espanhóis saíram na frente logo no século XVI, principalmente com a pilhagem do dinheiro dos indígenas, especialmente dos impérios Inca e Azteca, e posteriormente com as reservas de Potosí, que fica hoje na Bolívia. Mas no final do século XVII, portugueses passaram a explorar as maiores reservas de ouro que já tinham sido encontradas na história da expansão europeia. Isso aconteceu numa região conhecida como o Sertão dos Cataguases, hoje Minas Gerais. Não é de hoje que o ouro é uma das mercadorias mais valiosas e mais cobiçadas do mundo, ou pelo menos de uma boa parte dele. Em diversas regiões do planeta, esses metais são utilizados desde a antiguidade como símbolos de riqueza e poder, nas coroas dos reis, nos altares das igrejas, nas joias e na decoração dos palácios e da nobreza. Na Europa antiga e medieval, esse ouro vinha principalmente do comércio e da extração em regiões da África, da Ásia e da própria Europa. Por todo esse tempo, ouro, prata e cobre estiveram entre as principais mercadorias que serviam de moeda nas grandes trocas comerciais, já que elas eram raras e atingiam grandes valores em pequenas quantidades. Era importante para expandir o comércio e conquistar novas rotas, e sem a expansão comercial não era possível a expansão política, militar e cultural da Europa. Então, não foi apenas para alimentar o luxo e a ostentação que os europeus buscaram o ouro e a prata, mas para ter moeda, expandir os negócios, montar exércitos e vencer a competição entre potências. A expansão marítima e a colonização foram processos movidos pela concorrência por riquezas e por rotas comerciais entre diferentes empresas europeias. Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra avançaram rápido para pilhar e explorar as riquezas do resto do mundo, porque isso interessava tanto aos negociantes privados quanto aos reis. A disputa era acirrada e quem ficasse em desvantagem podia sair logo do jogo. O que quase rolou com Portugal ao longo das guerras que aconteceram quando o reino se unificou à Espanha entre 1580 e 1640. A independência fora proclamada em 1640, mas Portugal não era o império que fora antes da União Ibérica. Tinha perdido quase todos seus domínios na Ásia e na África, nas guerras contra a Holanda, e por pouco não perdeu também Pernambuco e Angola, o que teria praticamente aniquilado seu império. Então, quando reconquistou a independência, Portugal não disputava mais a liderança da competição. O reino ainda estava no jogo, mas lutando para não ser engolido de vez por potências maiores, como era o caso da Espanha, da Holanda, da França e da Inglaterra. Ao longo do século XVII, a Inglaterra começou a despontar na liderança da corrida,
graças a uma agressiva expansão comercial. O dinheiro da época era basicamente moeda de ouro e prata, e eram as moedas vindas da América Espanhola que tinham enchido os cofres da expansão inglesa. Mais do que nunca, o Reino de Portugal precisava encontrar os metais para continuar independente. E é aí que chegamos a Minas Gerais, que tinha sido encontrado porque foi muito bem procurado, principalmente depois da independência portuguesa. As notícias sobre rios que tinham suas margens cheias de ouro já circulavam entre os colonos desde muito antes, trazidas por indígenas que conheciam o interior e por bandeirantes que encontraram um pouquinho de ouro quando foram buscar escravos. Essas notícias se misturaram com lendas e mitos, como os mitos de Eldorado, uma cidade coberta de ouro. Minas Gerais foi o Eldorado que se tornou realidade. Um Eldorado que foi procurado por diversas expedições patrocinadas pela coroa ao longo da segunda metade do século XVII e que só foi encontrado entre 1693 e 1695. Demorou, mas a descoberta foi grande. No século seguinte, Minas Gerais chegou a produzir mais da metade de todo o ouro que entrava no mercado mundial. Juntando com as minas de Goiás e Mato Grosso, esse ouro chegava a representar 2/3 do total. Era realmente muito ouro, e é ele que explica por que tanta gente correu em busca de riquezas das minas. Então vamos ver como é que era o sertão dos Cataguases antes da corrida do ouro, e como ele virou Minas Gerais na passagem do século XVII para o XVIII, conhecido como século do ouro da colonização do Brasil. Estima-se que entre 90 e 160 mil pessoas com línguas e tradições diversas viviam em Minas Gerais, quando os primeiros portugueses chegaram no Brasil, isso em 1500. Os Cataguases eram o nome de apenas um desses povos. No século XVII, outros povos começaram a chegar, fugindo das doenças, das guerras e da escravização nas áreas litorâneas, próximas da ocupação portuguesa. Foi o caso, por exemplo, dos Aimorés, que viviam no Espírito Santo, e os Tupinambás, do sul da Bahia, que se estabeleceram na região de Minas entre os séculos XVI e XVII. Com as migrações para terras distantes, eram comuns as guerras com outros povos que já viviam naqueles territórios. Também aconteceram guerras envolvendo um povo que surgiu no sertão da Bahia, da mistura de indígenas e quilombolas de origem africana, que tinham fugido da escravidão nos engenhos. Esse povo afro-indígena era conhecido pelos portugueses como papudos e ocupou o Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, expulsando outras populações que viviam por lá. Minas Gerais também já era visitada pelos bandeirantes paulistas desde a primeira metade do século XVII, quando eles organizaram expedições para escravizar os Temenimós, os Tabajaras, os Araxás e os próprios Cataguases. Os bandeirantes demoraram tanto para descobrir as reservas de ouro porque eles não ficavam numa região muito conhecida e frequentada pelos povos indígenas, já que os índios estavam mais interessados em terras que produzissem alimentos em fartura do que montanhas rochosas e rios com ouro. A região das cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Mariana, São João del Rei e Tiradentes, era quase inabitada antes dos portugueses, já que é uma região alta, fria, com muitos penhascos, onde é mais difícil produzir alimentos e se locomover. Foi o ouro que fez com que milhares de pessoas levantassem de suas casas em torno de riachos e penhascos, dando origem aos arraiais, que cresceram e deram origem às vilas e às cidades de Minas Gerais. Essas mudanças ocorreram rápido. Muita gente correu para lá assim que as notícias sobre o ouro chegaram em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, em Portugal e em outros lugares. Iam pessoas escravizadas de origem indígena e principalmente africana. Somando todos eles, a população cresceu num ritmo que era inimaginável em períodos anteriores. 200 anos, entre 1500 e 1700, a colonização portuguesa do Brasil tinha chegado a 300 mil habitantes. Daí, em 60 anos, ela chegou a 1,5 milhão de habitantes. Na época, Portugal permaneceu mais ou menos com 2 milhões de habitantes, já que parte da população acabava migrando para o Brasil em busca de riquezas ou simplesmente para sobreviver. Já a África foi devastada e despovoada. As minas de ouro tinham muita demanda e muito dinheiro para pagar, levando à expansão dos negócios dos traficantes negreiros e à transformação do Rio de Janeiro no maior porto escravista do continente. Da população que migrou para o Brasil no período colonial, a maioria vinha escravizada da África, ou seja, imigração forçada. Minas Gerais nasceu como uma multidão de pessoas chegando de uma vez numa região que não tinha estrutura nenhuma, nem condições ambientais de receber tanta gente. E os primeiros resultados foram a fome, a inflação e os conflitos movidos pela disputa por dinheiro e poder. A fome atingiu duramente as vilas e as cidades de Minas Gerais nos primeiros 20 anos do século de ouro. As cidades praticamente não produziam alimentos e não existia população rural estabelecida na região. Então, o povo que foi atrás do ouro acabou sem ter o que comer. Depois de 1720, a fome continuou sendo um problema para os mais pobres,
mas diminuiu porque diversas áreas da produção de alimentos foram criadas para abastecer a região. No livro Os Desclassificados do Ouro, a historiadora Laura de Mello e Souza conta como era viver na pobreza na Terra do Ouro e quem eram os pobres dessa sociedade que ostentava riqueza e poder. Muitos dos que chegaram a Minas Gerais, livres e pobres, arrumaram um pedaço de terra menos disputado e viraram roceiros. Muitos que nasceram escravos e conseguiram a liberdade também fizeram isso. Roceiros era como eram chamados os pequenos produtores de alimento do Brasil colonial. E foi graças a eles que Minas deixou de ser uma terra castigada pela fome e se tornou lugar de uma gastronomia muito farta em carnes, em vegetais, em doces e tudo mais. Criar bois, porcos, galinhas, plantar mandioca e milho e fazer comida boa com tudo isso foi a saída dos pobres livres e dos ex-escravos que sobreviveram numa sociedade que surgiu no meio da fome. Mas também teve gente que montou grandes negócios no abastecimento das cidades mineiras. Esses negócios estão dentre os motivos que levaram à primeira das revoltas de Minas Gerais durante o período colonial, a revolta dos Emboabás. A guerra aconteceu entre 1707 e 1709. O período mais caótico e violento da história da região, quando as descobertas de ouro aconteciam o tempo todo e milhares de pessoas iam chegando sedentas por riqueza. Os comandantes das bandeiras paulistas se consideravam no direito de ter o monopólio da posse de lavras de ouro, dos cargos públicos e dos contratos para abastecer as cidades com alimentos e escravos. Isso não só porque tinham chegado primeiro, mas porque a relação entre eles e a coroa portuguesa geralmente era baseada na troca de favores. Eles prestavam algum serviço ao rei, como expulsar um povo indígena, destruir um quilombo ou encontrar o ouro, e recebiam em troca vantagens econômicas, cargos políticos e patentes militares. E com um serviço tão grande quanto a descoberta das maiores reservas de ouro do mundo, eles acharam que eles iam ser muito bem recompensados. Achou errado, otário! Mas acharam errado, até porque eles queriam logo tudo. E como tinha muita gente vinda de Portugal e de outras regiões do Brasil, essas pessoas não aceitaram ficar fora da divisão de terra, das riquezas e dos cargos. Emboabá era um nome pejorativo, tipo um xingamento, que os paulistas usavam para chamar os forasteiros, ou seja, todos aqueles que não eram paulistas. Ao que parece, a palavra de origem tupi era usada para descrever as aves com penas nas patas, e no espírito da zoeira, os paulistas chamavam os que chegavam lá usando calças e botas de emboabás. É que em São Paulo muitos hábitos indígenas tinham sido adotados, desde a língua tupi até o abandono de algumas vestimentas de origem europeia. Mas os paulistas também mantiveram muitos hábitos portugueses, incluindo o tesão por ouro. E quando os emboabás pressionaram para ter acesso a tudo isso, acabou virando guerra. De um lado, os paulistas, liderados pelo Borba Gato, e do outro, os emboabás, liderados por um grande fazendeiro vindo da Bahia chamado Manuel Nunes Viana. No fim das contas, os emboabás venceram a guerra e muitos paulistas foram tentar a sorte em novas minas de ouro, que acabaram sendo descobertas naquela época. Cuiabá em 1719 e Goiás em 1722. Em Cuiabá, a população indígena era imensa, principalmente às margens dos muitos rios que liam Mato Grosso ao Rio da Prata, ao sul, e a Amazônia ao norte. Goiás já era uma região bastante visitada pelos bandeirantes, que descobriram ouro na Serra Dourada em 1722. Também passaram a explorar as riquezas minerais e organizar expedições para despovoar a região. Mas vários povos indígenas resistiram por muito tempo a essas guerras. Por exemplo, a região que hoje é conhecida como Triângulo Mineiro era habitada pelos Kayapó, e como ficava no caminho entre Minas Gerais e Goiás, o governo colonial fechou um acordo com o bandeirante Antônio Pires do Campo, pagando valor fixo para cada indígena que fosse morto. Mesmo assim, os Kayapós dominaram a região até o final do século XVIII, resistindo a todas essas expedições. O ouro de Minas levou a colonização portuguesa ao interior, integrando São Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco e outras regiões. Com essa integração, os grupos indígenas e quilombolas que resistiram acabaram cada vez mais encurralados entre diferentes regiões da ocupação portuguesa. Com a colonização de Minas, Portugal também passou a se preocupar mais em garantir a posse sobre o interior do Brasil, negociando tratados com a Espanha e implantando fortes e guarnições militares nas fronteiras. A população e a economia cresceram como nunca, gerando grandes fortunas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que se tornou capital da colônia em 1763, tomando o lugar de Salvador. A mudança de capital foi a vitória da riqueza do ouro sobre a riqueza do açúcar, sendo que as duas estavam baseadas na riqueza do tráfico de pessoas escravizadas entre a África e o Brasil. Mas não é que acabou o açúcar e começou o ouro.
A cana continuou sendo a principal mercadoria do Nordeste e nunca deixou de ser importante para a economia exportadora do Brasil. Mas a descoberta do ouro levou a uma crise nas outras economias coloniais, principalmente porque em Minas Gerais eles tinham como pagar bem, com dinheiro, pelas pessoas escravizadas. E os senhores de engenho do Nordeste não tinham condições de acompanhar a subida de preços. A formação de Minas Gerais levou à transformação do Rio de Janeiro no maior porto escravista do continente, que recebeu mais de 1 milhão de pessoas ao longo dos séculos XVIII e XIX. Mas, sem dúvida, a maior parte desse ouro foi para Portugal, e de lá se espalhou pelo comércio entre países europeus, chegando também à Ásia e à África na forma de moeda. O ouro de Minas foi essencial para que Portugal mantivesse sua independência depois da perda da maior parte de suas possessões na África e na Ásia. E Portugal dependia também, cada vez mais, da proteção militar da Inglaterra para manter seu império, já que ela tinha se tornado uma potência militar invencível, principalmente nos mares. Em troca dessa proteção, Portugal tinha a oferecer acordos comerciais que beneficiavam os ingleses e fortaleciam ainda mais seu império. E foi assim que boa parte do ouro de Minas foi parar na mão dos ingleses. Então, não é que os portugueses foram enganados ou feitos de trouxas na negociação dos acordos comerciais com a Inglaterra. É que, na concorrência entre os estados, o poderio militar é uma forma de impor interesses econômicos. Enfraquecido pela perda militar durante a União Ibérica, Portugal tinha duas opções: ou usava o ouro do Brasil para comprar aliança com a Inglaterra, ou poderia acabar tendo o Brasil invadido por ingleses e outros concorrentes. A escolha pela proteção inglesa garantiu a Portugal uma longa sobrevivência de seu império colonial e a conquista definitiva de sua independência. Para a Inglaterra foi um ótimo negócio e o século XVIII acabou se tornando o século da Revolução Industrial por lá. Mas com que dinheiro que eles fizeram essa Revolução Industrial? Exatamente, com o dinheiro advindo do ouro de nosso país. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, explica por que você não gostou. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Gente, então, como vocês já viram, né, foi bem explicado sobre a questão do ouro, sobre a questão do açúcar, né, da cana de açúcar. E aí aqui temos os descobridores do ouro, foram os bandeirantes paulistas, né, como já havia sido dito lá na videoaula, a qual a prof colocou para vocês. E os portugueses sempre tentaram encontrar, mas só eram encontrados em pequenas quantidades. A grande mina foi descoberta pelos bandeirantes, ok? As bandeiras, né? As expedições de captura de índios chamavam-se bandeiras, como vocês viram também lá no vídeo, que foi bem explicado. Não tenham, eu acredito que vocês não vão ter dúvidas sobre essas explicações, tá? Então, as bandeiras paulistas exploravam o sertão e saíam para procurar ouro e pedras preciosas. Uma das mais conhecidas foi liderada por Fernão Dias Pais, que saiu em busca de esmeraldas. A expedição ficou 7 anos explorando o sertão. Fernão Dias morreu durante a viagem sem encontrar as cobiças, né, que eram as esmeraldas. Aí a descoberta do ouro, né? As primeiras minas importantes foram descobertas onde hoje está a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Quando a notícia de que o ouro tinha sido descoberto, milhares de pessoas foram para aquela região. Outras descobertas de ouro foram feitas pelos bandeirantes paulistas na região onde hoje